Olá, me chamo Jaqueline e estou como PEC de Física. Sejam bem-vindos a mais um espaço de formação. Estamos próximos ao final do ano letivo e na formação de hoje apresentaremos algumas boas práticas que ocorreram ao longo do ano, demonstrando diferentes possibilidades de integração curricular. Iniciamos apresentando a equipe da diretoria de ensino. Denis, dirigente regional, a Célia e o Wagner como supervisores e a Sandra como coordenadora de equipe curricular. Beatriz Marcela de Lima, PEC de Tecnologia, a Dulcineia, PEC de Geografia e eu, Jaqueline. E a nossa TPC de hoje tem como título Socialização de Práticas Escolares, potencializando a educação integral. Os nossos objetivos: demonstrar a integração curricular em diferentes temáticas, socializar práticas pedagógicas que potencializam a educação integral. Na nossa pauta, demonstrar a integração curricular em diferentes temáticas, agregando a educação integral, considerando o currículo paulista. Demonstrar possibilidades de integração curricular aos temas transversais contemporâneos. Associar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis às práticas pedagógicas envolvendo os diferentes componentes curriculares. Demonstrar a integração no aprofundamento curricular, MAPA, entre os diferentes componentes por meio da prática pedagógica. Apresentação de práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares da diretoria de ensino. E com isso, nós trouxemos o pensador Claude Lévi-Strauss para refletirmos. Sucesso e talento não são definidos pelos sucessos que alcançamos, mas pela maneira como distinguimos quais caminhos podemos seguir para alcançar a meta desejada. O importante não é o destino, mas a travessia. E assim, hoje no nosso ATPC, apresentaremos o percurso de algumas atividades e projetos das nossas escolas, baseados no currículo paulista, que diz que a educação integral, com base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino, frequentam e da jornada que a cumprem. Dessa maneira, ele afirma que o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, social e cultural. Em outras palavras, trouxemos uma concepção contemporânea da educação integral, que antes ela era centrada exclusivamente na dimensão cognitiva. E hoje ela nos traz explícita e intencionalmente a dimensão socioemocional, complementando a cognitiva. Antes, as nossas disciplinas eram fragmentadas e hoje ela busca a integração curricular e a relação com o conhecimento e a experiência. Antes, ela era uma abordagem massificada dos estudantes e hoje ela propõe o projeto de vida com finalidade à educação. E dando prosseguimento, no próximo slide falaremos sobre as perspectivas de diferentes possibilidades da integração curricular, passando a palavra para a colega Dulce. Olá, eu sou a professora Dulce, da área de Ciências Humanas. Meu componente curricular é Geografia e darei continuidade na TPC, mostrando para vocês a educação integral em diferentes perspectivas, como a Jaqueline disse anteriormente. Iniciaremos pela educação integral e os temas transversais contemporâneos. Muitos de vocês já devem ter visto no nosso currículo paulista o dizer de que os temas transversais têm a possibilidade de explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares. E é também o que nós temos visto nas escolas durante as nossas caminhadas pedagógicas. Quantas atividades entre diferentes componentes vocês têm executado? Também trazemos para vocês quais são esses temas, visto que há professores ingressando na rede, há pouco tempo, e também nós podemos notar que alguns desses temas, eles aparecem com uma nova nomenclatura, por conta da contemporaneidade, das exigências que a sociedade tem trazido para nós. Então, quais são eles? Direito da criança e do adolescente, a educação para o trânsito, a ambiental, a alimentar e a nutricional,
processo de envelhecimento, educação em direitos humanos, étnico-raciais, o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Eles perpassam por saúde, vida familiar e social, economia também perpassando pela educação financeira, fiscal, ciência, tecnologia, diversidade cultural. A novidade, que a gente já tem falado há algum tempo com vocês, da educação para riscos e a redução de riscos e desastres, relação de trabalho, cidadania e civismo, e também agora o multiculturalismo. Lembrando sempre que o processo é somar conhecimento. Então, é respeitar, né, a individualidade do outro, a cultura do outro, não descaracterizar o saber cultural do outro. Então, agora temos também multiculturalismo. Dando sequência, chamamos a atenção também para a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, que vocês já devem ter ouvido falar. Eles perpassam pela área econômica, social, ambiental, e leve em consideração os 5 P's, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Na próxima lâmina, nós teremos esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis simbolizados de 1 a 17, parcerias. E quantas parcerias nós vimos nas unidades escolares? Quantas parcerias acontecem? E vocês percebem que nós temos aqui algumas setas em alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável. A finalidade das setas, mostrando a erradicação da pobreza, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, água potável e saneamento e a ação contra a mudança global do clima, é para mostrar para vocês na sequência uma prática muito interessante realizada pela Escola Najib Izar, em que os professores eles trabalharam temas transversais e também ODSs, e chegaram a produzir com os alunos do 5º ano um e-book. Então, pelo componente de tecnologia, eles chegaram a uma produção final desse e-book. Vamos ao vídeo? Vamos no slide 9, todos os grupos lá para o slide 9, para a gente ver como é o modelo de texto que a gente tem que criar aqui nos nossos slides, porque na hora que isso virar um e-book, esses slides passam a ser páginas, e aí essas páginas precisam ter uma formatação igual, elas têm que ficar iguais, ok?
Vocês puderam ver o quão interessante foi a participação dos estudantes, a possibilidade dessa integração curricular entre tecnologia, né, entre o currículo paulista, entre o tema transversal e também os objetivos de desenvolvimento sustentável. Na sequência, nós iremos falar da educação integral em um outro tema muito interessante, migrantes internacionais. Temos que lembrar que em nossas escolas há inúmeros estudantes migrantes internacionais. Algumas delas chegam a um quantitativo de mais de 30%. Então, é um tema que nós precisamos discutir, precisamos aprofundar, precisamos falar de acolhimento desses estudantes. A nossa competência geral 9, que é ratificada pelo currículo paulista, ela já traz para a gente a importância de exercitar a empatia, o diálogo. Ela fala desse respeito ao outro e aos direitos humanos, da importância do acolhimento e da valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, os seus saberes, suas identidades, culturas e potencialidades. Então, a próxima experiência que nós trazemos para vocês é uma prática que vem da escola André Xavier Galicho, em que esses migrantes internacionais foram acolhidos, assim como em outras escolas. A gente percebe que esse acolhimento também acontece. Por quê? Porque o acolhimento, ele é uma ação pedagógica intencional, né? Organizada, estruturada, para que as diferentes trajetórias desses meninos, dessas meninas, aconteçam de um modo em que haja uma convivência harmoniosa entre a cultura, entre os saberes que eles trazem e os saberes que eles vão encontrar naquela escola. Nós podemos citar para vocês alguns exemplos de ações que favorecem esse acolhimento, ou seja, essa troca cultural, por meio de cartas escritas de boas-vindas a esses estudantes, de debates, saraus, da exibição de filmes, músicas, contribuindo para esse processo de adaptação. E é exatamente isso que a prática do André, da Escola André Xavier Galicho, vai nos mostrar. Vamos ao vídeo, por favor? Oi, nós somos da Escola Estadual Professor André Xavier Galicho. A gente veio aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o pertencimento dos imigrantes dentro da escola, tá? A gente vai contar um pouquinho sobre o nosso projeto, como ele aconteceu e o sucesso que é hoje, tá? Eu estou com a coordenadora dos anos do ensino médio, Simone. Eu sou Maria Cristina, coordenadora dos anos finais, e a Camila, coordenadora dos anos iniciais. E a professora Deise, que é a nossa diretora, que dá esse suporte para tudo isso acontecer. Então, isso começou em 2020, com uma professora de ciências que tinha a ideia de ter um relacionamento mais próximo com os alunos imigrantes. E ela precisava que eles a compreendessem. Então, ela imaginou que seria muito bom que ela tivesse algumas atividades nos dois formatos de língua, tanto a portuguesa quanto a castelhano. E aí, conversando com a professora Deise, agora ela vai explicar como é que foi a continuação desse projeto. Isso. Então, ela me procurou, né, virtualmente, que a gente estava já em suspensão, e ela me falou que ela estava com dificuldade, né, de chamar esses alunos para as aulas dela. E que ela falava, né, ela escrevia o espanhol, falava espanhol, e que se a gente, se ela poderia escrever em espanhol as orientações para esses alunos, né? Eu falei, claro, né? Ótimo, até falei da Camila, que a Camila
ela tem a língua portuguesa e espanhol, então uma conversou com a outra para a gente começar a implementar essa ideia, né, e chamar esses alunos para essas aulas, né, que estava sendo um pouco difícil para todos, né, o centro de mídias, eles não estavam compreendendo bem, então a gente tinha que chamar, fazer essa busca ativa para que eles assistissem essas aulas. Então, a partir dali, né, da professora de ciências, e isso acabou sendo bem natural. Quando foi em 2021, que a gente estava retornando, a ideia foi identificar os locais da escola, né, na língua portuguesa e na língua espanhola, né? Também foi de modo natural fazer essas placas, tal, pedir ajuda para a Camila, né? E foi feito. Esse ano a implementação foi melhor. Por quê? Porque a gente colocou mesmo essas placas para esses alunos, né, para eles saberem os locais, porque a gente estava recebendo muitos alunos de fora, alguns alunos bolivianos voltaram para sua terra, retornaram, né, e a gente tem os 3 segmentos aqui, desde os anos iniciais, né, os anos finais do ensino médio. E aí foi de um modo bem natural. E linkando com a 2019. 2019, o nosso trabalho, o projeto da escola foi sobre os países, né? E a tendência maior nessa época foi o espanhol, falar da América Latina, apresentar esses países da América Latina. Então a gente teve aí a apresentação, uma sala sobre a Argentina, sobre a Bolívia, sobre a Colômbia, dançamos tango, comemos comidas típicas, né? A gente tem um percentual de 38 a 40% de imigrantes, e aí nós temos venezuelanos, colombianos, tem uma cultura bem vasta, né? E como nós temos os 3 segmentos, a gente pega os pequenininhos. Então, quando eles chegam aqui na escola, anos iniciais, eles vêm nem sabendo a língua deles, né? Porque eles estão aí no começo da alfabetização. E aí a gente consegue trazer as duas línguas, porque a gente não pode deixar a cultura deles também morrer. Então a gente consegue trabalhar nos 2 sentidos. Como eu sou dos anos finais e eu já tenho alguns bolivianos ou imigrantes nessa situação que vieram dos anos iniciais, né, que já passaram por isso, a gente está pensando para o ano que vem eles fazerem esse acolhimento, com a ideia que a gente teve em 2009, ampliando essa possibilidade de eles estarem mais pertencentes à escola, sem perder a essência deles, e fazer com que os anos iniciais, os anos finais, na época do acolhimento, trabalhem toda essa programação visual. E aí, quando eles vão conhecer os espaços da escola, eles já vão ter visualmente o que é cada coisa. Porque quando você tem na porta uma plaquinha do que se trata, fica muito mais fácil você saber o que tem lá dentro. E daí para diante você consegue trabalhar todo o desenvolvimento dessa criancinha, né, anos iniciais, para que ele chegue muito mais rápido e mais tranquilamente nos anos finais. Mas ensino médio. Está sendo muito natural aqui. A gente não tem assim uma coisa, nós vamos fazer. A gente faz. Então, eles estão chegando e a gente está inserindo. Eles estão chegando e a gente está inserindo. E eles são, assim, pessoas que nos ajudam nesse sentido, né? E a secretaria da escola recebe tão bem, porque eles entram na secretaria, conversam com a Carol, conversam com o Valdeci, então também tem esse envolvimento, a secretaria não fica à parte. É legal isso também, então eu acho interessante. Então, eu acho que, obrigada por nos escutar, espero que a gente tenha levado um pouquinho de informação para vocês, espero que vocês tenham gostado, e a escola está aberta para a hora que vocês quiserem perguntar, nos visitar, e muito obrigada. Obrigada a vocês que estão nos escutando, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, bem pra cá. Outras escolas também já desenvolveram essas práticas, estreitando a comunicação com os migrantes internacionais
A escola, vocês puderam perceber que eles vão aprofundar esse trabalho já no planejamento para 2023, porque os alunos que foram acolhidos agora já estão nas séries mais avançadas e vão participar de todo esse processo para acolher os estudantes que estão chegando, inclusive ampliar as placas para os mais diversos ambientes da escola. E na sequência, o que nós vamos tratar é um tema que também vocês já é de conhecimento de todos, estão trabalhando ali no dia a dia, que são as competências socioemocionais. Como é importante esse trabalho com a competência socioemocional? Que ela é intencional, ela é indissociável da competência cognitiva, ela traz para a gente não um olhar de querer moldar os indivíduos, mas sim de que esses indivíduos se reconheçam como seres únicos. Então, esse texto que a gente trouxe aqui do currículo destaca, inclusive, a importância do desenvolvimento desses estudantes que está relacionado ao ato de aprender a ser. Por isso que a gente fala que essas competências socioemocionais, elas podem ser desenvolvidas ali uma a uma durante os trabalhos que são feitos por vocês, para que aconteça engajamento, para que se desenvolva a amabilidade, a autogestão, fazendo com que o aluno ele aprenda a ser. E também, quando a gente aprende a ser, é possível fazer escolhas entre querer ser ou não, né? De uma determinada maneira, em uma dada situação. A gente mostra para vocês aqui uma planilha em que traz um estudo realizado lá pelo Instituto Ayrton Senna, dessas competências socioemocionais. Elas estão relacionadas às séries e anos, e por segmento. Olha que interessante. Depois vocês podem até com mais calma, no momento de estudo de vocês, olhar com mais detalhes. Mas, por exemplo, a gente pode pegar aqui, no campo do amarelo, o 6º ano, né? Nós não temos nenhuma aqui marcadinha, mas por quê? Nós vamos ter que começar a trabalhar com eles, por esse estudo desenvolvido, a empatia, o respeito, né? A autogestão. Eles vêm de uma escola totalmente diferente, né? Até o 5º ano, no sentido até de espaço físico mesmo. Então, eles vão ter que ter uma autogestão para a organização, em relação ao espaço físico, por onde circular, o material, como organizar todo esse material, que eram menos disciplinas, menos componentes, agora são vários componentes. Esse estudo é muito interessante, vale a pena olhar com carinho e desenvolver essas competências socioemocionais. A gente percebe que há escolas que já colocam em seu plano de aula qual competência socioemocional ela vai desenvolver, né? Uma atividade ali intencional antes da aula, ou ela percebe algum conteúdo ali que dá para relacionar a alguma das competências socioemocionais. E vamos ao vídeo de uma escola, a Maria da Glória Costa e Silva, que tem um trabalho muito interessante, partindo dessas competências socioemocionais. A música, a arte, o canto, né? Eles auxiliam muito na aprendizagem dos alunos, porque procura buscar entre eles a maior participação, o maior envolvimento entre os meninos. Poderia dizer que a música é uma matemática colorida. Bom, nós já passamos as vozes, os microfones estão funcionando, a sequência é a mesma, 3 vezes. No final da terceira, nós vamos entrar com as palmas, depois das palmas, nosso solo da batera, depois um momento de protagonismo ali do nosso beatbox. O coral na nossa escola faz parte dentro do projeto de vida, que é uma disciplina curricular dentro do horário tradicional da aula. O professor trabalha com eles dentro desse projeto de vida,
as suas aptidões, os seus anseios para o futuro. E numa dessas aulas foi sugerido para os alunos que trabalhassem a temática da música, né? Os gestores, os professores, os funcionários, os colaboradores, os alunos, todos se apropriaram do tema e acho que é a primeira coisa que tem que acontecer. A escola proporcionando isso facilitaria com que os alunos tivessem acesso à cultura, a outros tipos de manifestação que fogem até no seu dia a dia, né? Então é importante, a escola tem que também pensar no socioemocional do aluno e fazer com que ele se sinta pertencente ao seu ambiente escolar. Eu percebi que durante o projeto, durante o processo de criação, eles foram se apropriando do tema, improvisando e criando em cima do tema, trazendo elementos da cultura urbana, da cultura do dia a dia deles, e eu fui dando essa liberdade para eles criarem. O que nós temos hoje, o corpo desse projeto, é o fruto da criação dos alunos, mais a equipe gestora e os professores. Mas assim, o protagonismo foi assim, uma coisa impactante nesse projeto. Pedagogicamente falando, você acaba reforçando e destacando algumas habilidades e competências dos alunos, como sociabilização, né? Alguns alunos que chegam aqui tímidos, têm vergonha de interagir, de conversar, você vê que eles acabam perdendo essa timidez. Reúne pessoas de diversas classes, diversas realidades, junta pessoas que você sequer sabia que existiam no lugar que você visita todos os dias, no caso a escola. Por último, eu podia destacar também que a questão das habilidades socioemocionais, que é a autogestão, autoconhecimento, habilidade de relacionamento, a escuta atenta, né? Para ir desenvolvendo uma certa empatia. Então, o autoconhecimento é uma das vertentes também dessa questão pedagógica. Tem percebido que desde quando montamos esse projeto aqui na escola, eles têm se ajudado mais entre eles, procurado se interessar mais pela aula, até porque a música trabalha o ritmo, trabalha os compassos, trabalha a melodia, e automaticamente a matemática também é uma música, né, porém colorida. No nosso caso, também tivemos a sorte de ter alguns instrumentos musicais na escola. Mas é claro, para quem, se na sua escola você não tem os instrumentos que nós temos, você pode trabalhar com a própria ferramenta que Deus te deu, que é o corpo. E através da voz, ou até o corpo percussivo, funcionaria e cairia muito bem. Viram que interessante o trabalho da escola a partir dessas competências socioemocionais? O engajamento, né, que é uma competência socioemocional importante acontecendo ali, o entusiasmo, que também faz parte desse engajamento. Outras escolas também nós percebemos que tem esse trabalho com a música e fazendo sentido toda essa fala do trabalho com o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Vamos falar agora da educação integral e a educação inclusiva. A educação, sabemos que é um direito humano fundamental, não seria diferente com a educação especial, que é uma modalidade de ensino transversal e essencial ao ensino. Vocês verão, na sequência, uma prática muito interessante que aconteceu na escola Ana Teixeira, em que estudantes, de um modo muito participativo, protagonista, colaborativo, conheceram mais de perto alunos da sala de recursos e juntos produziram diferentes atividades durante esse projeto realizado pela escola por sugestão dos estudantes.
Vamos ver o vídeo. Olá, professores e professoras. Sou a professora Vilma da Escola Ana Teixeira. Atualmente trabalho com público elegível aos serviços da educação especial. Venho aqui falar um pouco do projeto em parceria com a professora Helena, Quem Aprende com Quem. Eu sou a Aparecida Helena Colares, professora do componente curricular Orientação de Estudos do Ana Teixeira, PEI, né, Programa de Ensino Integral. Sou professora, então, do 9º B, que interagiu com os alunos da sala de recursos nesse projeto cuja ideia nasceu no ano passado, enquanto eles estavam no 8º ano. Esses alunos desenvolveram todas as habilidades desse caderno, que é específico para o Programa de Ensino Integral, com determinação, com disciplina, com organização, e concluíram de forma eficaz e muito bonito esse projeto. Nesse projeto trabalhamos todos os ambientes escolares e ele vem intensificar que aprendemos com as diferenças. Mais uma vez, a gente pode dizer da assertividade, né? Nos remetendo às competências socioemocionais, ao engajamento com o outro, nos reportando ao vídeo da Escola Ana Teixeira. Na sequência, a gente vai falar da educação integral e a relação com Conviva São Paulo e os projetos especiais. Projetos especiais, para aqueles que não sabem, ele cuida de Grêmio, Fundação Casa, APM, Conselho de Escola, e nós vamos destacar para vocês uma atividade dessa pasta que se refere ao programa Tá na Hora, em que algumas escolas participaram deste programa, uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Liberta, que se refere ao cuidado, ao tratamento, ao enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes. Esse programa #Tá na Hora, ele foi voltado para alunas do ensino médio. Elas participaram de uma imersão, então houve uma formação antes sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, e ao final desse processo de formação, as meninas participantes, né, dessas escolas, elas necessitariam criar, né, uma campanha digital de conscientização que impactasse as suas comunidades. Então, vamos ao vídeo, que é da escola, professora
vamos mais nos calar. A culpa nunca foi e nunca vai ser da roupa que vestíamos. A culpa nunca vai ser nossa. A culpa é dele. Dele que assobia e faz comentários sobre nossa roupa ou nosso corpo na rua. Dele que nos toca sem permissão. Dele que não sabe receber um não. É muito interessante, uma temática que precisa ser discutida, né? Violência contra as mulheres, contra as meninas. Uma temática em que eu aprendi com a saúde, em que é necessário desenvolver habilidades de vida, né? Aprender a dizer não. E por que, né? Não aprender a dizer não? Temos também o apoio do Conviva nesse contexto, temos todo o trabalho do Grêmio também, mais representativo nas nossas unidades escolares, temos também o subsídio às competências socioemocionais, e olha que bonito trabalho a escola desenvolveu, assim como outras que também as meninas tiveram oportunidade de participar dessa imersão, que foi oportunizada pelo Instituto Liberta, em parceria com a Secretaria da Educação. Na sequência, nós iremos abordar a educação integral e o ensino médio, uma experiência nova para todos e como caminhamos nas nossas visitas de acompanhamento pedagógico à escola, quantos trabalhos interessantes nós pudemos perceber, independente da área de conhecimento. O quanto vocês, professores, precisaram estudar, se dedicar para que acontecesse essa integração curricular do mapa. Porque, como vocês sabem, para aqueles que estão chegando agora na rede, né, esses mapas eles trazem unidades curriculares, cada unidade curricular ela vem com seus componentes e se desmembra depois em atividades. E com a importância delas serem contextualizadas, com a importância de caminhar na necessidade de formação dos estudantes, visto que os itinerários formativos foram escolhidos por esses estudantes, tendo a centralidade do projeto de vida. A gente traz aqui num próximo slide como é que está estruturado esse mapa, muitos de vocês já devem ter visto. Então, a gente tem aqui as 5 unidades curriculares, né? Cada uma dessas unidades curriculares com os seus componentes, cada componente com suas atividades, essas atividades sempre iniciando por uma introdução, um desenvolvimento, sistematizando o que está acontecendo, também a sugestão de como avaliar, vem um saiba mais, e tem ali o box com um de olho na integração, né? Como é que o professor ele pode trabalhar essa integração curricular. E o que nós percebemos no próximo slide é que esse quadro integrador que vem em todos os mapas, ele mostra essa integração tanto na horizontal, entre os componentes da área, como na vertical, em que cada componente ele vai aprofundando, né, essa aprendizagem, ela vai sendo progressiva e integrada. Falando agora, e depois desse percurso todo, né, pelo qual vocês passaram, quanto aprendizado houve, né? Todos aprendendo junto, colaborando, para que realmente essas atividades para esses meninos e meninas da 2ª série do ensino médio fossem diferenciadas, para que realmente esse ensino médio ele fosse implementado. E como demonstração de um trabalho de um desses mapas, nós trazemos agora para vocês a prática da escola Professora Almerinda Rodrigues de Mello, que mostra como é que essa integração curricular aconteceu num determinado aprofundamento curricular, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável. O vídeo, por favor. Olá, me chamo Elisa.
Sou CGPAC da área de Matemática e Ciências da Natureza da Escola da PEI Almerinda Rodrigues de Mello. Venho falar de como ocorreu a integração do aprofundamento curricular, meu papel no desenvolvimento sustentável. Em uma conversa em horário de estudos, as professoras perceberam que juntas poderiam trabalhar a integração dos componentes, realizando assim a fabricação de uma casa, utilizando materiais sustentáveis. Após uma conversa com os alunos, foi decidido em consenso em comum a confecção desta casa, no tamanho de uma casa de boneca. A disciplina de matemática trabalhou a planta baixa, cálculo de área, entre outros. A disciplina de física trabalhou eficiência energética, utilizando a ideia da luz de Mozart. E a disciplina de química trabalhou a composição de materiais e a produção de tijolos de adobe pelos estudantes. As professoras conseguiram mostrar para os estudantes novas formas de construções sustentáveis, trabalhando o protagonismo juvenil e a formação integral do aluno. Vocês puderam perceber o quão interessante foi a montagem dessa casa sustentável, muito embora as fotos elas não refletem todo o trabalho da equipe lá de professoras, e ainda nessa integração, como foi explicado, também eles puderam desenvolver alguns materiais, e eles acabaram produzindo um plástico a partir da matéria-prima da tapioca. Então, olha quanto foi rico para esses meninos e meninas saberem, a partir dessa integração, o que material é sustentável, o que material não seria sustentável, a composição química desses materiais, o que facilita a absorção de calor, o que não facilita, pensar em novos materiais e, no final, ter essa compreensão do aprofundamento curricular como um todo, que pôde ser notada pela produção dessa casa sustentável e contando com o protagonismo desses meninos e meninas. Nós estamos chegando ao final, trazemos para vocês as referências, é a nossa última ATPC do ano, nós esperamos que vocês tenham gostado. Aqui nós procuramos representar algumas práticas, sabemos que muitas outras aconteceram, vimos muitas práticas em diferentes unidades escolares. Deixamos aqui um pedido para que vocês nos contem sobre esses trabalhos, nos encaminhem via coordenação esses trabalhos, para a gente saber o que está acontecendo nas escolas, poder socializar com as outras unidades, afinal de contas somos uma rede. Agradecemos a colaboração de todos, pela acolhida que temos nas escolas, pelas práticas que foram produzidas, pelo enorme trabalho de vocês durante esse ano. Deixamos aqui um abraço, boas festas, que possamos voltar com as energias renovadas no próximo ano. Eu passo a palavra agora para minha colega, Jaqueline, para também se despedir de vocês. Muito obrigada e até o ano que vem. Olá, pessoal, espero que vocês tenham gostado da TPC, da nossa formação. Muitas escolas com diversas atividades que não foram apresentadas, durante todo o ano letivo aí, mas o núcleo pedagógico, diretoria de ensino, agradecemos a participação das escolas e de todas as atividades desenvolvidas durante o ano. Que nós tenhamos aí um final de ano excelente, com bom descanso, que nós possamos renovar as nossas energias para um início de ano maravilhoso, com todas as energias recarregadas. Boas festas a todos vocês e obrigada pela parceria.